Olá pessoal, boa noite. Aqui estou mais uma vez com mais uma live aqui na nossa semana de lives e hoje iremos abordar o tema da nossa live, a exposição solar, os efeitos e cuidados com o sol. E para debater esse assunto com a gente, bater um bate-papo com a gente aqui, eu trouxe a professora Carmen Guilherme Cristiano, de Matos Vinagre. Ela é especialista em estética e eu quero agradecer antemão a todos os novos seguidores do nosso projeto aqui. Quero deixar um abraço para quem já acompanha a gente aqui há bastante tempo. E a você que chegou agora no nosso projeto, no nosso Instagram, seja bem-vindo e espero que você goste do conteúdo do nosso trabalho. E como eu falei, a professora Carmen, eu vou ler aqui o currículo dela, fazer uma apresentação formal para vocês. Então, a professora Carmen, ela possui graduação em biomedicina pela Universidade de Santo Amaro, tem mestrado em farmácia na área de análise clínica e pela Universidade de São Paulo. Também possui doutorado em farmácia e na área de análise clínica também pela Universidade de São Paulo. E ela já está aqui com a gente no Instagram. E eu vou fazer o convite para a professora, para ela iniciar o bate-papo com a gente. A professora, estou aguardando ela aceitar aqui o convite. Então, como eu falei, o nosso tema hoje é voltado para a área dessa exposição solar, que a gente vai debater um pouco sobre as precauções que nós devemos tomar quando exposto ao sol, alguns efeitos nocivos que o sol está diretamente relacionado com alguns efeitos que ele causa na nossa pele, em alguns órgãos também do nosso corpo, que muitas vezes não é debatido. Então, a professora vai trazer essa explanação e vai bater um papo com a gente. Estou só aguardando ela entrar aqui. Já fiz o convite. Eu peço, se a professora estiver aí, ela pode dar um alô, que eu faço só o convite para ela. Tô aguardando aqui ela entrar. Acho que a internet dela está um pouco lenta, que ela não está conseguindo conectar. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Estou aguardando. Só um minuto. Deixa eu tentar mais uma vez. Agora. Agora eu consegui. O convite foi enviado. Viu? Apaga essa luz do baixo, gente. Olá, Olá, professora. tá dando para me ouvir direitinho? Tô sim. A senhora está conseguindo me ouvir? Está conseguindo me ouvir, professora? A professora está com problema na internet.
Vamos ver se ela consegue. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Williams, agradecer à professora Yara, ambos da Universidade Federal de Alagoas, agradecer pelo convite para estar aqui hoje com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre os cuidados com a pele na exposição solar, tão importante, não é, gente? Então, assim, eu acho que você já me apresentou, né, Williams? Isso, é assim. Boa noite, professora. Tá me ouvindo bem, né, tá? Boa noite. Tô sim. Tá. A gente sempre faz uma apresentação formal, mas a gente sempre deixa aquele momento para uma apresentação informal, até para ficar aquele clima menos tenso. Então a senhora fica à vontade, o espaço é seu Tá, e a senhora pode fazer uma tá bom. apresentação informal para o nosso público. Tá bom. Bom, de mim mesmo eu vou falar muito pouco, tá? Eu acho que ele já falou, eu sou biomédica, sou especialista em biomedicina estética, tenho mestrado e doutorado em bioquímica, farmácia e bioquímica pela Universidade de São Paulo, pela USP. Tá? Sou dona de uma clínica de estética em São Paulo. Sou pesquisadora no Instituto do Coração e professora universitária também. Coordeno cursos de pós-graduação em farmácia estética, biomedicina estética. Então, bem envolvida com essa área, tá bom? Então, novamente agradeço o convite. Bom, gente, antes da gente falar mal do sol, vamos falar bem um pouquinho dele também, só um pouquinho, tá? Depois a gente vai caprichar falando mal. Tá bem. Tem algumas coisas que fazem muito mal pra gente, mas que tem os dois lados. Um exemplo clássico, por exemplo, é o colesterol, né? O colesterol, todo mundo sabe que faz muito mal, que é um dos principais fatores de doenças cardiovasculares, mas vocês sabem que o colesterol é super importante para o nosso organismo, tá? Todas as nossas células precisam de colesterol nas membranas para elas sobreviverem. Além disso, o colesterol também é precursor dos hormônios sexuais. E olha só que interessante. Eu vou falar um benefício muito importante, um efeito benéfico muito importante do colesterol e do sol juntos. Olha o que os dois fazem. Vocês já ouviram falar na vitamina D, né? A vitamina D já há algum tempo que está na moda. Está na moda porque realmente descobriram que ela é muito importante para o nosso organismo. E vocês sabiam que a maior parte, olha, 90% da vitamina D no nosso organismo, sabe como que a gente obtém? Não é da alimentação, não. Da alimentação também, né? Com salmão, sardinha, óleo de fígado de bacalhau, fígado de boi, você consegue vitamina D. Porém, a maior parte, 90%, a gente consegue, sabe como? Produção na pele, na nossa pele. A vitamina D é produzida na nossa pele. E como? Olha só, o sol, né, a radiação solar, incide na pele, transforma um derivado do colesterol em vitamina D, tá? Então aí vocês veem que os dois vilões aí, né, que é o colesterol e o sol, de repente eles se transformam em mocinhos aí na história. Então acho que é importante falar isso. Na verdade, o que a gente precisa tomar cuidado? Com os excessos, né? Você não pode ter muito colesterol. O colesterol é bom quando tá bom, quando tá em níveis normais. Você não pode se expor muito ao sol, tá? Qualidade também. Você sabe, todo mundo sabe aí que tem o colesterol bom, o colesterol ruim. O sol é a mesma coisa. Tem o sol bom antes das 10 horas da manhã, tem o sol bom depois das 16 da tarde e o sol ruim, principalmente aí no meio do dia, tá? Então, tá bom. A gente já falou bem do sol. Agora, vamos começar a falar mal? Então, agora a Vamos. gente vai falar dele, que é o tema aqui da nossa live de hoje, tá? Mas tem solução. É sobre isso que eu vou falar para vocês. Como a gente prevenir os males. Então, eu vou falar um pouco e depois eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Tá. Vou só dar uma explicação básica, tá bom, Williams? E depois eu abro para as perguntas. Bom, por que o sol faz mal? Poxa, acho que todos vocês sabem.
né, que os problemas aí, os danos na pele, e a gente vai falar muito de rosto, por quê? Porque o rosto é que está mais exposto, a pele também é mais sensível, mas claro que é o corpo todo, tá? Então, quais são os problemas com o sol? Vão aí desde queimaduras, né, queimaduras, alergias, nós temos as manchas. Por que as manchas? Porque o sol ele estimula as células que produzem a melanina, que é o pigmento escurinho que dá mancha, tá? Essas células se chamam melanócitos. O sol estimula esses melanócitos, então eles vão começar a produzir mais melanina. Inclusive, os melasmas também estão relacionados com o sol. É claro que não é sempre que melasma a causa é o sol, mas mesmo quando é outra causa, que geralmente pode ser hormonal, o sol contribui muito para exacerbar esse problema. As acnes também, tem acne, vocês sabiam que tem a acne solar, por exemplo? A acne pode ser produzida pelo sol. O sol acaba aqui inchando os poros, faz com que as impurezas não consigam ser eliminadas e causa uma inflamação, que é a acne solar, que também é a mesma coisa que espinha. Existem também, é comum, não sei se vocês já ouviram falar, a ceratose actínica, que são umas lesões na pele, são umas manchinhas, umas lesões que ficam meio ásperas, às vezes um tom meio rosado, que já são lesões pré-malignas, tá? Que devem ser tratadas e não são raras, tá? Além disso, o envelhecimento precoce, né? Que é o terror aí das pessoas. Hoje em dia, a procura pela beleza tem sido enorme no nosso país, tá? Eu tenho uma clínica de estética, vejo o pessoal fica enlouquecido assim para ter um rosto mais rejuvenescido. Mas, então, querem fazer a aplicação de um monte de coisa para hidratar a pele, etc. Faz botox, faz preenchimento, mas muitas vezes não tomam um cuidado básico, que é se proteger da luz solar, tá? Por que que o sol causa envelhecimento precoce? Porque ele quebra as fibras de colágeno da nossa pele. E o colágeno o colágeno preenche espaço entre as células, ele que dá esse aspecto de pele esticadinha, de uma pele menos flácida, mais jovem. Bom, envelhecimento precoce, então péssimo. E também, né, gente, aí o pior dos efeitos nocivos, que é o câncer de pele, tá? Por que que causa câncer de pele? Porque a radiação solar, quando ela penetra na pele, ela pode alterar o DNA das células. E com isso acaba levando ao câncer, que pode ser tanto aqueles com prognóstico melhor, né? Que pode ser o carcinoma espinocelular, o carcinoma o basocelular, como também o melanoma, que é um tipo de câncer invasivo e que infelizmente pode até levar à morte, tá? Bom, o que a gente pode fazer com isso tudo? Claro, evitar tudo isso, né, gente? Evitar tudo isso. Como que a gente pode evitar? Existem algumas coisas que a gente pode fazer para se proteger. Aquele básico que todo mundo sabe. Usar um chapéu, usar como é que chama aquilo? Uma viseira. Colocar óculos escuros, que protege essa região que é mais sensível ainda, assim como também protege dos danos oculares. O sol também pode causar danos oculares, tá? Você pode ficar na sombra, mas só na sombra vocês acham que protege? Quer dizer, protege um pouco mais, mas não totalmente, tá? Você está numa praia, por exemplo, os raios solares podem ser refletidos pela própria areia, pela água, tá? Então, você precisa mais que isso. Alimentos também têm fotoprotetores, tá? Você tem alimentos aí com vitamina E, com carotenoides, vitamina C, também protegem. Mas nada disso substitui o principal protetor, que é os chamados protetores solares mesmo, que todo mundo conhece, os filtros solares, tá? Então, eles são extremamente importantes. Para a gente falar desses protetores, Williams, é importante vocês conhecerem quais são os tipos de radiação. Acho que todo mundo já ouviu falar. Quais são os tipos de radiação solar? Então, você tem desde do infravermelho, que também pode causar.
Só que elas são ondas mais curtas, elas não penetram muito na pele, mas podem causar, sim, queimadura, pode causar até o câncer de pele, tá? Nós temos as UVB. UV é ultravioleta, tá? As radiações ultravioleta podem ser a UVB e a UVA, tá? A UVB são ondas mais curtas, não penetram na pele, tá? Elas ficam mais na camada superficial da pele, na epiderme, certo? Mas podem causar também o câncer de pele, porque existe o câncer de pele aqui também, nessa camada mais superficial, tá? E podem causar queimaduras, aumento de radicais livres. Mas as piores, gente, são as UVA, os raios UVA. Esse tipo de radiação é onda longa. Então, é uma radiação que penetra na pele, tá? Ela vai mais a fundo, na derme mais profunda. E aí pode causar maiores estragos. E o pior, gente, é que quando você fala em UVB e UVA, a quantidade de UVA que chega na Terra é 20 vezes maior do que a quantidade de UVB, tá? A UVB, a própria camada do ozônio dá uma segurada. A UVA é mais difícil, tá bom? E essa UVA, logicamente, está relacionada a envelhecimento precoce, que eu acabei de falar para vocês, ao câncer de pele, e até mesmo a problemas com a nossa imunidade. Lembrar, como eu falei lá no começo, que o sol pode ser bom para a nossa imunidade porque aumenta a vitamina D. A vitamina D está relacionada, sim, a uma melhora na imunidade, além de toda aquela história do metabolismo do cálcio nos ossos, também a imunidade. Só que é um pouquinho de sol. É recomendado, assim, 10 a 15 minutos por dia, às vezes até menos por semana, né? Algumas vezes por semana, já é o suficiente para você fazer sua vitamina D, tá? E naqueles horários que todo mundo conhece, antes das 10, depois das 16. Agora, o excesso do sol em outros horários, o que acontece? Ele passa até mesmo a mexer com a nossa imunidade. Vocês já ouviram falar da UVC? Que tem o UVB, o UVA e tem a UVC. A UVC é a pior, só que ela não chega até nós, tá? Felizmente, pelo menos essa é barrada lá na camada de ozônio, tá bom? Bom, vocês querem ouvir falar um pouquinho de filtro ou vocês querem já fazer algumas perguntas? Eu já estou vendo aqui que tinha algumas perguntas, É, que tem algumas perguntas. a doutora Grazi, ela fez um ponto aqui. Ela falou também que existe os raios de computadores, celulares e tablets também. Com certeza, é a luz visível. A luz visível também pode causar problema, sim. Manchas na pele, até câncer de pele pode causar, claro, depende da sua exposição, tá? E quais são os protetores que podem melhorar nisso tudo? Vamos ver se tem mais alguma pergunta, que aí eu vou explicar melhor os protetores para vocês, até para vocês poderem fazer as perguntas. Vamos ver. Ricos raios devido à areia. Então, Miguel, é isso mesmo. Os raios solares na praia, eles podem ser refletidos em até 50%. Então, a pessoa que está na sombra, lá no guarda-sol, com viseira, etc., acha que está protegida, não está. Na verdade, até em dias nublados, a radiação está presente. Tá? Na verdade, a gente tem que usar o protetor solar sempre, pelo menos no rosto, nas áreas expostas, tá? Não é necessário ficar usando protetor solar no corpo inteiro, sendo que a própria roupa também acaba protegendo, Isso. tá bom? Deixa eu falar. Professora, só fazendo, Pode queria falar, fazer pode falar. um ponto. Já que a senhora falou, antes da gente entrar de falar dos diferentes protetores solares, solar, eu queria que a senhora explicasse assim para a gente. Já que existe essa incidência de raios também, de tablets, celulares, e a gente deveria usar protetor também em casa, no nosso dia a dia, porque muita gente acha que Com só certeza. precisa usar protetor quando vai à praia. Não, Não, aí não usa no dia, no cotidiano e não usa em casa, né? com certeza, William. Você sabe que tem gente que tem manchas no rosto, melasmas, né? Que são aquelas manchas muito chatas. Depois, se quiser, eu falo um pouquinho sobre isso. Mas e fala, poxa, mas eu nem saio no sol, não faço nada.
mas olha aqui, elas aumentaram. Então, muitas vezes o que acontece é isso, não sai do celular, na frente do computador, e a lâmpada fluorescente também. Então, a exposição a esse tipo de luz visível também pode sim. Então, o ideal é você usar o protetor solar até em casa, se você, logicamente, estiver exposto a esse tipo de luz, tá bom? Eu falo isso porque hoje aumentou muito o nosso trabalho em casa, né? De home office. Todo mundo está em É casa, verdade, está diretamente no smartphone, no computador. Então, acredito com que certeza, a nossa exposição Williams. aumentou muito em relação a isso. Bem lembrado, né? Que é já de uns 3 meses para cá, né? 3 meses, Isso. quase 4 já, Quatro, né? quase quatro. Realmente, as pessoas têm, é verdade, têm usado muito isso, né? Bem lembrado mesmo. É bom usar mesmo o protetor solar, tá bom? Tá. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, olha, sobre os tipos de protetores, só para vocês terem uma ideia e depois vocês vão fazendo as perguntas para mim, tá? Eu acho que vocês já ouviram falar em protetor químico e protetor físico, tá? São os protetores que existem. Qual a diferença entre eles? O protetor químico é o mais comum, é o mais popular. Ele também é mais instável, ou seja, ele acaba que muitas vezes não protege muito diante de algumas circunstâncias, por exemplo, suor, ele já perde mais rapidamente o seu efeito protetor, a presença da água, tá? Mas eles com certeza funcionam. Mas eles funcionam mais para aquelas radiações UVB, que eu falei agora há pouco, tá? Eles protegem, desculpa, eles protegem contra a radiação UVA também, mas é mais a UVB, tá? São substâncias químicas que ficam na pele. Então, você passa o protetor, você tem ali substâncias químicas que elas fazem? Elas pegam a radiação do sol e que tem uma energia, né? A radiação solar tem uma energia alta. Então, esse filtro pega a radiação e diminui a sua energia. Aí, então, quando a radiação entra na pele, ela já entra com uma energia mais baixa. E com isso, o risco é muito menor de afetar os melanócitos, de causar manchas, de fazer radicais livres e de causar também o câncer de pele. Então, ele é bom também. São ondas mais curtas, eles não entram lá para dentro, mas protegem. Aí vem os filtros físicos. Olha só, os filtros físicos são aqueles que a gente pode chamar realmente de bloqueadores, porque eles bloqueiam mesmo, eles fazem uma barreira física e não permitem que a radiação solar entre na pele, não passa dali, tá? Então, eles têm óxido de titânio, tem óxido de zinco, dióxido de titânio, óxido de zinco, óxido de ferro, que são substâncias, então, que vão bloquear, não são absorvidas, e ali elas bloqueiam. Geralmente, esses protetores, eles são mais grossos, são mais difíceis de espalhar, às vezes até as pessoas não gostam muito por causa disso. Mas realmente são os melhores, eles protegem mais, tá? Então, em relação a envelhecimento precoce, a câncer de pele, sem dúvida nenhuma, é melhor o protetor. Bom, melhor mesmo é aquele misto, que tem filtro químico e filtro físico. Agora, por ele não ser absorvido, ele acaba se tornando menos tóxico. Vocês sabem, né, gente? Toda substância química é tóxica, vamos falar a verdade. Então, falar, protetor solar não tem perigo? Tem, tem. É substância tóxica. Você pode exagerar, ficar usando o dia inteiro, no corpo inteiro? Não. Eu sou professor de toxicologia também, então sou suspeita para falar. Então, eu acho que não pode ficar usando, abusando também. É só o necessário. Agora, o físico, por ele não ser absorvido, ele é menos tóxico. Então, é muito mais indicado para crianças, para mulheres grávidas, para quem tem muita alergia, pele sensível. Aí é o protetor físico, tá bom? Aí eu quero saber se vocês já têm alguma perguntinha ou se eu posso seguir um pouquinho aqui mais falando dos fatores de proteção solar, né? Que às vezes as pessoas perguntam, o que quer dizer fator de proteção solar 30, por exemplo? Qual que é o ideal, né? Porque você tem que ver, primeiro, você tem que ver teu tipo de pele para usar. Tem gente que fala, nossa, ficou muito mais oleosa. Claro, se você já tem uma pele oleosa, você não vai usar um protetor solar em creme,
tá? Você vai usar uma loção sem óleo, uma loção fluida sem óleo, por exemplo, tá? Eu, Deixa eu ver, eu alguém acho tem alguma que, pergunta? eu acho que acontece muito isso, que a mãe vai lá no supermercado, compra um tipo de protetor e a família toda usa, né? Sem saber do tipo de pele diferente, Exatamente, até em exatamente. criança usa o mesmo As protetor. peles são diferentes, exatamente. Você não pode colocar um negócio oleoso na tua pele que é oleosa, que você vai até fazer o quê? Você vai permitir que a pessoa faça até mais acne, tá? Então você tem que escolher o veículo, né? Na verdade, se é em gel, se é em mousse. Mousse, por exemplo, também é indicado para pele mais oleosa, tá? O gel também, se bem que tem estudos aí que mostram que o protetor solar em gel, ele não é tão eficaz, tá? Na proteção. Então, que deveria ser evitado. Em gel, em spray, sabia também? O spray, que é tão mais prático, né? O spray também tem esse problema, assim, que é mais difícil de uniformizar. Ele pode ser mais facilmente, vai sair mais fácil também na presença de água. Então, tudo isso é interessante saber para você poder se proteger melhor, tá? Tá. Agora, quem tem uma pele mais sequinha, o ideal é que use realmente um protetor solar na forma de creme mesmo, tá? Às vezes até com hidratante junto, tá bom? Alguém tem pergunta ou posso Não, continuar? a senhora pode continuar. Se surgir pergunta, eu faço. Aqui, eu aviso a senhora. Tá bom. Pode fazer também você, William, Tá se você bem. tiver dúvidas. Bom, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho do fator de proteção solar. O que significa, né? Por exemplo, um fator de proteção solar 30. Por que eu estou começando com o 30? Porque o ideal é você realmente usar um fator de proteção solar 30, tá? Os outros, claro que protegem também, o 15, 10, mas no rosto, eu tô falando no rosto, o ideal é pelo menos 30, tá bom? E o que significa fator de proteção 30? Aí assim, ó, gente, é mais ou menos isso, ó, de tentar explicar. Fator de proteção solar 30. O que você faz? Você multiplica o fator de proteção por 10, tá? Então, nós estamos falando do fator de proteção solar 30, vamos multiplicar por 10. Quanto que dá? 300. Significa que durante 300 minutos, teoricamente, você estará protegido do sol, tá? 300 minutos daí, coisa de 5 horas, né? Tá, mas isso é verdade, totalmente verdade? Não é bem assim, gente, tá? Porque a gente sabe, vários estudos aí mostram que para você ter segurança, você deve encarar da seguinte maneira: todo protetor solar, você deve repassar 2 horas depois, ou no máximo 3 horas depois. Ué, mas não falou que a pontinha aí dá 5 horas? Então, mas não é bem assim. Porque existem, teoricamente seria, mas existem fatores que acabam interferindo. Como o próprio suor, como a água, como atrito, às vezes, atrito com alguma coisa, com uma toalha, com uma esteira, sei lá. Então, para garantia mesmo, de 2 em 2 horas, ou no máximo de 3 em 3 horas, você pode trocar o seu. Vou trocar, não, você pode repassar o protetor. Outra coisa também, existe uma outra pontinha que você pode fazer, que é assim. Você multiplica. Primeiro você vê, você tem que ter em mente assim, quando que eu começo a ficar vermelha com o sol? Tá? Quando que começam a aparecer os primeiros sinais de que está me queimando? Então vamos supor, uma pessoa mais branquinha, 5 minutos no sol, já fico vermelho. Claro que depende do horário também, né? Então, 5 minutos eu fico vermelha. O que eu faço? Multiplico esse tempo, 5 minutos, pelo fator de proteção solar, por 30. Aí dá quanto? 150 minutos. Então aí já é mais garantido. 150 minutos é o tempo que eu teria, teoricamente, protegida, tá? Mas, como eu disse anteriormente, o ideal é você contar aí com 2, 3 horas, tá bom? E esse fator de proteção 30 significa também, teoricamente, que você está 30 vezes mais protegido, tá? Dos danos
Grazi, você acha que você sumiu, Williams? Agora você voltou, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tinha travado a sua internet, mas agora estou bem. Ah, tá, tá bom. Tá bem agora, Tá né? bem. Então tá. Eu estava dizendo que além do fator de proteção solar, os produtos têm que ter na embalagem, mas a maioria não tem. Mas existem muitos produtos muito bons que tem, tá? Que é chamado de PPD. PPD é do inglês, Persistent Pigment Darkening, que significa escurecimento persistente do pigmento. Pigmento é a melanina, né, que dá cor. Esse PPD é aquele que está mais relacionado à proteção da UVA, tá? Quando você fala em fator de proteção solar, nós estamos pensando mais na proteção da UVB, aquela que eu expliquei para vocês, que é de para quem está entrando agora, que são ondas curtas, que não penetram nas camadas mais profundas, que ficam mais na superficial, a UVB. Causa danos, mas as piores são as UVAs, que são ondas longas e que penetram, estão muito mais relacionadas com o envelhecimento precoce e com o câncer de pele, tá? Não que a UVB também não esteja, tá bom? Então tá. Então, o PPD é um valor que vem, é um parâmetro que está mais relacionado à proteção UVA, com a pior, tá? Então, muitas vezes, como eu disse, o produto não apresenta esse PPD, tá bom? Esse PPD é um parâmetro que eles medem assim, eles medem a oxidação da melanina, tá? Daquele pigmento da cor. Então, medindo a oxidação da melanina depois de 2 horas de exposição ao sol, eles calculam lá o PPD. Tá bom? Esse PPD, para ser bom, para proteger pra caramba da radiação UVA, ele tem que ser pelo menos 10, tá? E imagina-se mais ou menos que é exigido, aliás, que o PPD dos produtos seja pelo menos 1/3 do fator de proteção solar. Então, se eu tenho um produto fator de proteção solar 30, eu tenho que ter um PPD de 10, tá? O ideal, os que tem PPD 2, 4, isso é proteção muito baixa, tá? PPD de 10 é o ideal. Se for 20, melhor ainda. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Vocês querem saber alguma coisa? Vamos lá, vamos abrir para perguntinhas agora. Eu tenho uma pergunta, professor. Aqui, Pode falar. dúvida que foi chegando para mim aqui durante a semana, que é alguns mitos e verdades. Ah, tá, vamos lá. E aqui perguntar se ficar ao sol ajuda a secar a espinha. Não, não ajuda não. Isso é mito, é mito. Pelo contrário, né? Eu falei até no começo, o sol, para quem, lógico, já tem uma predisposição, ele aumenta, tá? Ele causa acne, ele inflama os poros, ele faz com que os poros ao estarem inflamados, formem espinhas, existe a acne solar, inclusive. Então, isso é mito, tá? Lembrar também que o sol diminui as defesas da pele, então por isso ele pode acabar causando essa inflamação e que vai acabar aumentando mais ainda as espinhas, tá bom? Outra aqui também que chegou era protetor solar não funciona em pele molhada. Então, ele não funciona mesmo. Em pele molhada não funciona. Se bem que hoje existem alguns protetores solares que são resistentes à água, tá? Então, esses aí, eles ainda te dão um certo tempo com a pele molhada uma proteção, como 40 minutos e alguns outros que são bem à prova da água mesmo, que te permitem ficar uns 80 minutos com pele molhada e com aquele protetor e você fica protegido. Mas tem que ser esses específicos, tá? Então, então quando você está na praia, que saia, então é mais indicado você esperar o corpo secar para aplicar novamente ele. Se você for ficar Sim, acima de 2 horas na praia, vamos dizer assim. exatamente. E mesmo esses protetores específicos que eu estou falando, que garantem essa proteção com a água, você tem que esperar. Você passa o protetor, tem gente que passa e fala, opa, vamos para a água.
Não pode, você tem que esperar 20 minutos, pelo menos, para ele ser absorvido. Aí depois você pode ir para a água. E depois, exatamente o que você falou, você espera secar e passa, tá? Assim, tem outra aqui. Filtro solar com cor protege mais. Filtro solar o quê? Desculpa? Com cor Ah, com cor. protege Com mais. cor. Sim, isso é verdade, isso é verdade. O filtro solar com cor protege mais, inclusive para quem tem melasma, né? Melasma, vocês sabem, é uma doença da pele e que é uma doença que, infelizmente, não tem cura, né? São manchas solares causadas aí por até pelo sol mesmo, ou por problemas hormonais, ou por medicamentos, alguns medicamentos. E o melasma, ele tende a aumentar muito com o sol, tá? Quando você usa, aí são indicados os protetores físicos, inclusive com cor, sim, tá? Porque eles protegem muito mais. E o ideal é você passar aquele protetor que tem cor, né? Tem uma base com cor, passar até sumir. Até quando você passou e sumiu a tua mancha, sumiu o melasma, tá bom. Aí tá boa a quantidade que você passou para proteger do melasma, tá? Agora, os fatores de proteção solar, de um modo geral, para quem não tem melasma e vai usar um fator de proteção solar, você pode usar a indicação. É difícil, ninguém vai ficar levando uma colherinha para a praia para ficar medindo, mas só para ter uma ideia. É uma colher de chá, no mínimo, para o rosto e para o pescoço, tá? E lembrar que tem o corpo, né? Aí também, uma colher de chá para cada braço, tá? Para que haja uma proteção. Não pode colocar muito pouquinho, tá? Às vezes é uma economia boba, né? Porque o barato às vezes sai caro, tá bom? Se for economizar e colocar pouco, na verdade, o muito que você colocou no corpo todo não vai servir de nada. É isso. Exatamente, exatamente. Ah, e falando o que eu tô vendo aqui agora, olha, melasma tem cura? Melasma não tem cura. Melasma não tem cura, tá? Você consegue controlar. Então, você vai, como que você consegue controlar? Com alguns tratamentos, né? Você pode fazer peelings, microagulhamento, pode fazer alguns tipos de laser, pode fazer luz intensa pulsada, tudo isso com muita orientação, porque às vezes os próprios tratamentos podem exacerbar mais. Tô cansada de receber gente lá na clínica que fala, eu fiz laser, piorou muito. Exatamente. Então, tem que sempre ser feito um tratamento com uma pessoa que conheça bastante. Tem alguns tipos de melasma que você precisa para fazer um peeling, por exemplo. O peeling é um tratamento com ácidos, né? Que vão descamar a pele e tal. Para fazer alguns tipos de peelings, você precisa, uma semana antes, a já fazer um pré-peeling, que a gente fala. Você tem que preparar a sua pele para o melasma, para o peeling, para diminuir o melasma. Então, existe tratamento para melhorar os melasmas, tá? Principalmente aquele melasma que é mais interno, porque tem o melasma epidérmico que é só aqui em cima, né, na superfície. Tem o melasma dérmico que é lá dentro. Então, esse tipo de melasma é mais difícil realmente. E esse tipo de melasma com um pouquinho de sol, não precisa nem ser o sol, é o calorzinho assim do sol, ele já grita, tá? Pegando um gancho nisso que a senhora falou de não estar exposto diretamente ao sol, me fizeram uma pergunta aqui, que era assim, não precisa usar protetor em dias nublados? Isso é mito, né? Mito. Precisa sim, precisa usar porque a radiação ela atravessa a nuvem. Nós não estamos vendo o sol, mas a radiação está vindo de lá e está chegando até nós. Complicado, né? Né? É complicado. A gente não tem muita escapatória, né, dos raios solares. Aí outra, eu acho que a gente já respondeu, que é aquela que mandaram aqui perguntando se luz visível mancha a pele. Mancha, já falei, né? Isso é verdade. Mancha, sim, tá? Ela também agride as células dos melanócitos e pode manchar, tá bom? Aí nós falamos do protetor solar com cor. Também acho que é importante falar que existem maquiagens que tem protetor solar, né? Tem base que tem protetor solar. Esse protetor solar nessa base é tão eficaz quanto o protetor solar sem ser dentro da maquiagem? Ele não é, não. A eficiência é bem menor. Mesmo porque numa maquiagem, numa base, num pó, você tem aí
proteção solar de 15, no máximo 25, tá? Agora, tem os protetores solares físicos, até em pó, tô falando de pó, tem protetor solar em pó, até para peles oleosas é bem legal, tá? Mas aí ele é um protetor solar em pó e com cor. Vocês entenderam a diferença? Existe a maquiagem com filtro e existe o protetor com uma base. É diferente, tá? O protetor com base, com cor, é excelente, tá? A maquiagem com filtro solar não é que é ruim, é melhor do que nada, tá? Mas não pense que está totalmente protegido. Deixa eu ver algumas evidências da pessoa saber quando está com câncer de pele. Então, é complicado, né? Porque, na verdade, Yara, na verdade, Yara, olha para você ver como uma coisa é grave. Quando você, quando você está achando que você está queimando, tá? Que você está lá no sol e fala, nossa, está me queimando. Antes disso, algumas células já sofreram danos no DNA. Então, olha só como a coisa é mais séria. E aí você realmente demora um pouco para saber, tá? Essa é até chamada como é que chama? Sunburn cells, que são as células queimadas pelo sol. Antes de você sentir que está queimando, você já está ativando essas células, né? Aliás, você já está alterando essas células e já predispondo até o câncer de pele. Agora, se a pessoa tem câncer de pele, muitas vezes, Yara, é uma mancha, é uma mancha diferente, tá? Ela não tem, por exemplo, o melasma mesmo, ele tem o contorno mais bem definidinho e tal. O câncer de pele, ele já tem uma forma não muito definida, te chama atenção, tá? Assim, lógico, pelo sim, pelo não, qualquer manchinha nova que aparecer, eu acho que vale a pena procurar um dermatologista, tá? Tá. Certo? Outra pergunta aqui, professora, que me fizeram é se protetor causa acne. Não, protetor não causa acne, ele até protege. Lembra que a gente falou, né, que o sol causa acne? Agora, se for um protetor oleoso, causa sim. Aí pode colaborar sim, tá bom? Tá. Tinha outra aqui, mas a senhora já respondeu, que era maquiagem com FPS, que já protege. Tá. Já protege. Maquiagem, eu falei, né? É melhor do que nada, mas não se sinta tão protegido, tá? Tem outra aqui, o FPS, mostra o tempo de aplicação. De aplicação. Isso. O fator de proteção solar, ele mostra o quanto você está protegido das radiações UVB. É isso, tá? É o quanto que você está protegido de radiação UVB, tá? E aquele PPD que eu falei no começo, aí agora há pouco, mostra o quanto você está protegido da radiação UVA. É isso, tá bom? Tá. A professora Yara, ela falou mancha sem dor, naquelas Então, evidências. a mancha sem dor pode não ser nada, como pode ser um carcinoma, né? Pode ser um câncer. Aí realmente é só um dermatologista, e assim mesmo o dermatologista muitas vezes precisa usar uma biópsia para poder verificar realmente se é um tipo de câncer e que tipo de câncer, tá bom? Tá. Passa antes ou depois da maquiagem? Sim. Olha, tem que usar sempre antes da maquiagem, tá? Você usa antes da maquiagem, espera uns 5 minutinhos para ele ser, mas não precisa esperar 20 minutos como quando vai entrar na água, não. Espera 5 minutos e pode passar a maquiagem, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Fizeram. O protetor em spray, a senhora já respondeu. Se é tão Os efetivo protetores quanto os outros. não serve para nada, tá, gente? Se você souber passar direito, ele também vai proteger bem. É que geralmente a pessoa vai não uniformiza, às vezes tem preguiça de passar, porque é muito prático, né? Mas aí ele acaba protegendo menos por isso, tá? Tá, deixa eu ver. Acho que eram os maiores mitos e verdades que apareceram aqui para a gente discutir sobre eles.
eu queria fazer só uma pergunta em relação à questão da maquiagem também, professor. Que muita gente pode também usar a maquiagem para se prevenir daqueles enraios que a gente falou, né? Que seja do telefone, já que é mais fácil você se Exatamente. maquiar para ficar em casa do que você colocar o protetor, né? É, bem lembrado, Williams, que a própria maquiagem, ela já dá uma proteção para luz visível, sim. Essa do celular, tal. Assim, você quer se sentir melhor protegido? Usa um protetorzinho no rosto, tá? Mas a maquiagem já dá uma segurada. Não é 100%. Aliás, gente, 100%, para falar bem a verdade, não tem, tá? Não tem protetor que tenha filtro 100%, mas você tem aí protetores, por exemplo, o que tem fator de proteção 30, ele protege cerca de 90, 93%, tá? Ele bloqueia. Ou um que tem um fator de proteção maior aí, é que aí vai diminuindo, né? O fator de proteção 15 é 90, o fator de proteção 30, acho que é 93, se não for cerca disso, aí você vai começar, vai para o 60. Ah, o 60 é 98. Aí o fator de proteção 90, é 99. Por isso vocês já ouviram falar que depois que passa de uma certa faixa, não faz muita diferença. Não faz diferença 60, 70, 80, 90, tá? E nenhum é 100%, tá bom? Tá. Eu estava lembrando aqui agora que eu falei para vocês das UVC, que são as ultravioleta. Ah, já vou falar da vitamina D, espera só um pouquinho, Mia. As UVCs, a radiação ultravioleta C, que eu falei para vocês que não chega na Terra, né? Ela é um tipo de raio solar, tá? De radiação solar. Mas ela não, essa a gente não precisa se preocupar aqui porque ela não passa, então ela não chega até nós. E ela é ruim, ela são ondas longas, é bem penetrante na pele, pode causar câncer. Mas quem anda muito de avião, por a tripulação de um avião, por exemplo, eles estão muito expostos ao UVC, tá? Então existe uma incidência grande. Eles têm que ser bem protegidos. Inclusive na cabine, o vidro lá da frente, ele tem uma faixa lá, que até uma camada, aliás, meio amarelada, que é para proteger o piloto e o copiloto da radiação UVC, viu? É só uma curiosidade. A doutora Grazi fez uma pergunta aqui Até- sobre o É, o, fator do protetor. o protetor lá é a mesma coisa, Grazi. O protetor labial você segue a mesma regra do protetor facial, tá? Tem que proteger mesmo também, né? Com certeza, viu? Agora aqui a Miyama perguntou da vitamina D. Pois é, como é que fica a história da vitamina D? Você sabe que isso daí tem estudos que mostram que o protetor impede a produção da vitamina D, tá? Porque, como eu falei para vocês, a pele tem que receber a radiação solar para transformar aquele composto, que é o 7-deidrocolesterol, em vitamina D, tá? Mas precisa da radiação. Se você colocar um protetor físico, fica meio complicado, tá? Se você colocar um químico, ele vai deixar a radiação entrar, mas com uma energia menor. Alguns estudos mostram que não tem problema, outros estudos mostram sim que dá uma bloqueada na radiação solar e que pode diminuir a síntese da vitamina D, tá? Assim como tem estudos que mandam você tomar sol assim, 2 vezes por semana, 10 minutos já são suficientes. Tem outros estudos que falam que não, 15 minutos todo dia. 15 minutos todo dia, com certeza, é um exagero, né? 2, 3 vezes por semana. Na verdade, quando você sai, você tem que ver que você também está tomando sol, né? Agora, se você sai com roupa, não. Com a roupa, impede sim a síntese da vitamina D, tá? Na pele, tá bom? Você tem que estar com uma blusinha de alcinha, alguma coisa assim, tá bom? Só lembrando aqui também, Miyuki, tá bom? Miyuki, tá bom. Miyuki, obrigada aí pela pergunta. Deixa eu lembrar, eu vou falando assim e vou lembrando aqui de umas coisas. Sim, voltando só um minutinho no melasma. Quem tem melasma,
e fala, ai, meu melasma é no rosto, e protege, protege, protege. Você sabe que se você queimar outra parte do corpo, pode estimular o melasma lá do teu rosto, tá? Melasma ainda tem isso. É um problema, você não adianta você proteger só o local onde tem esse melasma, tá? Melasma é complicado, o melasma ele é bem, ele é chatinho, né, para tratar, mas as pessoas conseguem ir controlando, tá? Tem outra pergunta da professora Yara aqui. Ela fala se deve usar o mesmo protetor que usa no rosto, no corpo. É o mesmo protetor que usa no rosto e no Isso. corpo? É isso? Olha, pode até ser, assim, porque os fatores de proteção são os mesmos. O problema geralmente é o veículo, né? Aquilo que está levando o princípio ativo e que pode ser muito melhor para o rosto. Aqueles que são específicos para o rosto, lembrar que a pele do rosto é mais delicada. Então, não é que está errado, pode até usar, mas é muito mais adequado você usar um produto próprio para o, assim como um sabonete facial, tá? É muito mais adequado você usar um sabonete facial mesmo para o rosto e não um sabonete que você lava o teu corpo, tá bom? Com a idade, olha, com a idade fica mais difícil. Bom, na verdade, a produção, o metabolismo, todo está diminuído na pessoa quando vai avançando a idade, tá? Então, a verdade é essa. Então, por isso é que precisa tomar, porque todas as reações bioquímicas vão estar menores, vão estar deficientes. Inclusive essa, que transforma aquele derivado do colesterol em vitamina D, tá? É uma quebra, na verdade, quebra ali e transforma. E como tudo no nosso organismo, no idoso, vai ficando deficiente. Então, realmente, você precisa suplementar, tá bom? Qual a numeração do fator ideal para o rosto? 60. 60. Eu acho que o 30, a partir do 30 é indicado. Aí depende muito do teu fototipo. O que é fototipo? Ele está relacionado com o tom da pele, tá? Mas fototipo tem um pesquisador da área que padronizou uma tabela com os fototipos. Então, a gente faz as perguntas. Você olha para uma pessoa, você já vê, é fototipo 1. 1 é bem difícil aqui entre a gente, entre os brasileiros, mas tem. Geralmente estrangeiro, né? Que você quer bem branquinho, branquinho. Aí tem o fototipo 2. Então, você pergunta, quando você está exposto ao sol, você sempre se queima e nunca bronzeia? Então, isso aí é o fototipo 1, fototipo 2. E conforme você vai perguntando, até que chega uma hora, não, você queima e bronzeia? Tá, então baseado nisso, você vai estabelecer o fototipo da pessoa, tá? Mas também baseado no tom da pele, tá bom? Então, é claro que para cada fototipo, um fator de proteção solar. Aí você fala, eu uso 60. Bom, 60 é bom para todo mundo, né? Mas é claro que se você for um pouco mais morena, você pode usar o 30. Aí também uma pergunta, e a pele a pele negra? Precisa de protetor solar? O que vocês acham? Precisa sim. A pele negra está mais protegida do câncer de pele. Isso é fato, tá? Porém, não está mais protegida, muito pelo contrário, do risco de manchas, tá? Porque a pele negra tem maior facilidade de hiperpigmentar com o sol, ou seja, fazer mancha, fazer pigmento, estimular a melanina e ficar mais manchada. Então, precisa sim também usar o fator de protetor solar, pelo menos 30, de preferência 60. Para o rosto é bom 60, tá? Ok, professor. Professor, Vamos ver. Não, deixa eu ver aqui o que eu posso falar para vocês que eu ainda não falei, alguma curiosidade. as perguntas aqui que o público me enviou já foram abertas. Obrigada, Maria. Aí, Lembrar, então, que deve reaplicar, tá, gente? Não esqueçam. Não adianta. E não é só na praia que você tem que reaplicar de 2 em 2 horas, não, viu?
você pode aplicar, você deve aplicar. Eu sei que é difícil, né? Porque aí entra outra coisa. Ah, eu saio de casa, passei o protetor, passei a maquiagem. Aí eu vou passar por cima da maquiagem depois? Claro, você, obrigada, Yara. Claro que você não vai ficar de 2 em 2 horas tirando a maquiagem, passando o protetor. Às vezes, você pode comprar um protetor que seja um pouquinho mais fluido e passar por cima da maquiagem, tá? Que não interfira na sua maquiagem, tá? E você passa por cima durante o dia, eu tô dizendo, né? Porque você não vai realmente ficar de 2 em 2 horas tirando a maquiagem, né? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui para A vocês professora que é vai lembrando. interessante. Só um ponto, professora. É, não querendo estragar a nossa conversa, mas o Instagram ele só deixa a gente conversar 60 minutos. E a gente está chegando Ah, tá bom. próximo do final da nossa live, mas ainda dá para. Olha, Williams, acho que o mais importante, estou até vendo aqui se eu não esqueci de nada. Olha, é o fator de proteção 15 que filtra 93%, tá? O 30 filtra 97%. Chegou E mais do uma, 30 em chegou mais uma pergunta. sol. Tem muita relação, Mari, colágeno e sol. O sol quebra as fibras de colágeno, tá? E por isso fibra de colágeno tem que estar íntegra para manter a célula bonita, sem flacidez, jovem, tá? E além disso, o sol também diminui, o sol altera o DNA dos fibroblastos, que são as células que produzem colágeno. Então, com o sol você produz menos colágeno e, além de tudo, ainda degrada o que tem. É péssimo. É tudo de ruim, Mari. Viu? O sol só deixa a gente mais bonita, né? Eu acho. O sol bronzeado, todo mundo fica mais bonito. Mas o que adianta, né? Ficar bonito, ficar com a pele bonito, que eu digo assim, quando você toma um pouco de sol, fica um pouco bronzeado, você tem uma aparência mais saudável, tá? Você consegue repor colágeno acima dos 50? Sim. O colágeno que você deve, sim, você pode repor diretamente na pele, a gente faz isso na clínica com aplicações intradérmicas, tá? Muito tranquilo de, de, de ácido hialurônico que vai, e outras substâncias que vão estimular a síntese de colágeno. Além disso, você pode tomar colágeno? Pode, mas lembrar que tem que tomar o bioativo de colágeno, tá? Que esse vai estimular a síntese de colágeno dentro do organismo. Não é qualquer colágeno que você toma que vai dar. Isso. É cara de felicidade e saúde, isso mesmo. Então, professor, Gente, eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês, tá? Agradeço aí de novo e sei lá, se tiver muitas dúvidas depois, você me convida de novo e a gente volta, tá bom, Williams? primeiramente eu quero agradecer novamente por a senhora ter aceito o convite. E para mim, que moro numa região que é quase o ano todo de sol, aqui no Nordeste, Verdade. no estado de Alagoas, acho que ajudou muita gente do meu canal aqui e do Que meu bom, que projeto. bom. E fica aí um minuto para a senhora quiser fazer agradecer alguém, mandar abraços e deixar os seus canais aí também para o pessoal entrar em contato. Fique à vontade. Tá, o meu Instagram é @carmecris, é CarmChris, tá? É o Instagram. E tem o Instagram da minha clínica, que é For You Biomedicina Estética. For, o número 4, You Biomedicina Estética, que é o Insta da nossa clínica em São Paulo, tá bom? Ok. Essa é a nossa. É o 4, tá? Certo. Essa nossa live vai E ficar salva. obrigada a todos aí que assistiram e que participaram. Eu que agradeço. E para quem chegou depois do início da nossa live, ela vai ficar salva aqui no IGTV do meu canal. Ah, legal. E amanhã eu vou disponibilizar também no YouTube. Aí quem quiser se inscrever no nosso canal lá no YouTube, é Ciência, Música e Arte. Pode ir lá e seguir, se inscrever no nosso canal, que tem vários conteúdos também interessantes. E a live da professora vai ficar salva lá. Olha lá, a doutora Grazi Tavares colocou ali o nome o Insta da clínica, olha lá. E eu também vou salvar, For You. quando eu salvar o vídeo aqui no IGTV, eu também vou deixar aqui salvo na bio Tá do ótimo. E vídeo. aí, se eu tiver alguma dúvida, né, Williams, pode escrever para mim. Então, Ah, é a Mari é. da Professora, Praia tem Grande. 5 segundos.